Olá, pessoas, tudo bom? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre erros e algarismos significativos. Afinal, nós estamos trabalhando com análise de substâncias que precisam, ser medidas. Embora não estejamos na química quantitativa, mas precisamos entender esses conceitos básicos, principalmente de erros, para que possamos minimizar as questões de identificação de substância, os erros de identificação e de quantificação quando for necessário quantificar, certo? E aí, para isso, a gente precisa da base também de algarismos significativos. E o que são algarismos significativos, então? São os números que representam uma medida. Então, se eu peço assim, Alexandre, meça ali quantas gramas tem aquele analito. Então, a quantidade de números que representam aquela medida são determinadas, como algarismos significativos. E aí a gente tem que ter em mente uma coisa: nem todos aqueles algarismos que nós identificamos num equipamento, eles são verdadeiros, tá? A gente vai ter um dígito que será considerado como duvidoso. E qual é esse dígito? O último dígito, certo? Então, vamos supor que em uma medida de massa eu encontrei 2,35 gramas. 2,35 gramas. Quantos algarismos significativos? 3 algarismos significativos, ou seja, eles representam uma massa. Porém, o número 5, ele é duvidoso, certo? Porque devido à incerteza da minha balança. E toda balança ela tem um grau de incerteza. Então, eu vou ter no meu equipamento esse grau de incerteza que dá ao meu último dígito o poder, dá o último dígito uma dúvida, certo? Gera uma dúvida em cima desse último dígito. Tá, então eu medi lá a temperatura de um determinada substância, tá? E aí eu obtive 4.351 graus Celsius. Quantos algarismos significativos? 4 algarismos. E qual deles é o duvidoso? O número 1 é o duvidoso, certo? Como é que eu vou estar ponderando essa minha medida em relação à confiança? Quanto mais algarismos significativos essa minha medida apresentar, quanto, por exemplo, mais algarismos significativos a minha balança me der, mais confiança eu vou ter nessa medida, tá? Então, a medida mais precisa é aquela que apresenta uma quantidade maior de algarismos significativos. E esses algarismos significativos, eles podem ser obtidos de duas maneiras: ou indiretamente. Como seria o diretamente? Quando eu vou lá na balança e meço, então eu vou estar obtendo ali o meu algarismo que representa a minha massa. Quando eu pego a treina e meço o comprimento de determinado móvel, de determinada matéria, tá? Então, quando a balança me dá esse valor, quando a treina me dá esse valor, quando o termômetro me dá esse valor. E quando é indiretamente, quando através de cálculos por meio de outra grandeza, então não exatamente eu estou medindo, mas eu estou descobrindo através de um outro valor. Aí eu vou ter o meu algarismo significativo indiretamente, tá? Então, quais são as formas, então? O cálculo de densidade, por exemplo, ele trabalha a densidade, massa e volume. Se eu tiver dois desses fatores, ou a densidade ou a massa, por exemplo, eu descubro o volume. Se eu tiver o volume e a massa, eu descubro a densidade, e por aí vai, certo? O cálculo de concentração trabalha com a massa e a massa molecular. Então, se eu tiver dois desses fatores, eu descubro um terceiro. Então, necessariamente, eu não preciso estar medindo, certo?
eu preciso, através de um cálculo, descobrir outro valor. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de incerteza. O que é a incerteza? A certeza é o que expressa a incerteza é o que expressa a confiabilidade de um resultado numa medição. Então, quanto menos certeza, tá? Quanto mais incertezas eu tiver de um resultado, menos confiança ela me dá. Então, quanto maior for a incerteza de uma medida, menor será a confiabilidade que a gente deve atribuir àquela medida. Então, lembrem-se sempre disso. E aí, a gente vai calcular aqui a densidade de um mineral que apresenta, por exemplo, uma massa de 4,635. Olha o grau de incerteza dessa massa, 0,002. Eu tenho um grau de incerteza relativamente pequeno, certo? Considerando o grau de incerteza aqui do volume, que é um pouco maior. Nesse caso aqui, como é que eu descubro o valor dessa densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, a minha densidade vai ser essa massa aqui, ó, 4,635 dividido por 1,13, certo? Fazendo essa divisão, eu vou ter, tá, um resultado com um número de casas decimais bem grande. E aí, eu preciso selecionar esse valor de acordo com o meu grau de confiança aqui, certo? E aí, eu vou escolher entre o grau de confiança maior ou o grau de confiança menor. Então, quanto mais eu me aproximar de uma realidade, tá? Quanto mais eu tiver a certeza desse resultado, melhor. Então, eu vou escolher o grau que me dê uma confiança maior desse resultado. Então, vou apagar aqui para poder colocar o resultado dessa divisão, para que a gente possa estar determinando o resultado aqui, certo? Aí, a gente tem aqui, ó, 4, o resultado dessa divisão é 4,101769, por aí vai, tá? Eu vou parar aqui porque o nosso grau de incerteza, ele não chega a tanto. Então, o que é que eu vou estar escolhendo aqui? 0,02 ou 0,05? Qual que me dá um grau de confiança melhor? Se eu trabalhar com esse daqui, ó, uma confiança que abranja uma quantidade de casas decimais maior, porque eu vou ter mais algarismos significativos, certo? E aí eu vou ter mais confiança no meu valor. Então, veja, eu tenho 0,02, são 3 casas decimais, 2 para mais ou 2 para menos. Então, eu vou trabalhar com o número 4101, certo? Mais ou menos 0,002. Então, esse seria o meu resultado. E aí, como a gente geralmente tem determinados cálculos, né? Números com casas decimais numa proporção muito grande, é preciso, nesse caso, arredondar. E aí, onde gera o meu último número, que é duvidoso, justamente por conta desse arredondamento. Como é que eu arredondo, então? Vamos supor que a minha questão peça uma resposta com números de algarismos significativos igual a 5 algarismos significativos aqui. Eu tenho uma medida que tem 6, mas eu só quero 5 algarismos que significam. Porém, o último ele vai ser duvidoso, como a gente trabalhou. Então, como é que eu vou arredondar? Se eu tenho 6 números, eu vou olhar para o sexto número e observar. Ele é maior que 5 ou menor que 5? Se ele for maior que 5, então o penúltimo número ele é acrescido mais uma unidade. Então, veja que o 498 virou 499, certo? E se ele for menor que 5?
Se o meu penúltimo número for menor que 5, cadê? Eu tô aqui embaixo, tá? Se o penúltimo número ele for menor que 5, desculpa, se o último número ele for menor que 5, o penúltimo número ele não vai sofrer o acréscimo de mais uma unidade. Então, veja que o 2,192, ele permanece 2,192. 2,192. Por quê? Porque o meu algarismo, o meu último algarismo, ele era menor que 5, então ele não dá ao número anterior o acréscimo da unidade, certo? E se por acaso ele for igual a 5? E se ele for igual a 5, você tem que olhar para o anterior, porque depende. Se o anterior for um número par e eu tenho que eliminar o último, certo? Então, o que vai acontecer é que ele não será alterado. Veja que antes do 5 eu tenho 2 e o 5 é que vai embora. Então, o 2 não vai ser alterado. Aqui tem uma vírgula, tá? Foi esquecido de colocar. O 2, ele foi alterado, não foi alterado porque ele é par e o 5 foi embora. Então, eu tenho agora um resultado com 3 algarismos significativos. E se o número for ímpar, aí a gente faz um acréscimo de mais uma unidade. Então, veja que o 7 é ímpar e o 5 é que eu preciso eliminar. Então, o 7 tem um acréscimo de mais uma unidade, aí eu fico com 3 algarismos significativos nesse caso, certo? E aí, a gente vai trabalhar aqui a presença do zero. O zero, ele é muito importante, porque eu nem sempre conto ele como significativo. Quando é que o zero é significativo? Se ele tiver entre dois significativos. Então, olha aqui, 2,04. O 2 é significativo, 4 também é. Então, o zero ele vai acabar sendo significativo e eu tenho 3 algarismos significativos que representam uma medida. Nesse caso aqui, eu também tenho 3 algarismos significativos, porque o zero depois da vírgula e à direita de outro dígito, ele não é significativo. Então, esse zero daqui, ó, não é, e esse também não é. No caso, esses 3 aqui são significativos, o 2, o 1 e o 0. E o 0 é duvidoso, tá? O 0 não é significativo antes da vírgula e à esquerda de um número. Então, como foi dito, o 2... Esse zero que está na frente aqui do 2, ele não é significativo, certo? Aí, a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre os erros, que é um erro. Toda medida, ela possui uma certa incerteza. Eu não posso confiar 100% na minha medida, porque depende de muitos fatores. E um dos que a gente viu é a precisão do meu equipamento, certo? Fora isso, existe ainda... a pessoa que vai estar medindo, certo? As condições em que se vai estar medindo. Então, muitas coisas estão envolvidas nos processos de medição de um experimento. E aí, eu vou ter o que é chamado de erro experimental. Então, as conclusões, elas podem ser expressas com alto ou baixo grau de confiança, mas nunca com uma completa certeza, porque erros podem e vão acontecer e muitos deles eu não posso eliminar, eu posso apenas minimizar, certo? Então, todas as medidas são influenciadas, como eu falei, por erros e elas nunca são completamente eliminadas. O que se pode fazer é estar minimizando. Os erros, eles são classificados em erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios. O que são erros sistemáticos? São aqueles que ocorrem sempre no mesmo sentido. Como assim, Pro? São erros que podem ser determinados e corrigidos. Então, se for um erro que é proveniente da calibração, por exemplo, de um equipamento, se ele não for calibrado, ele vai estar sempre ocorrendo no mesmo sentido. Se você não calibra a sua balança vai estar sempre reproduzindo aquele erro. E aí, ele pode ser corrigido nesse caso. Você calibra a balança e aí ela vai trabalhar certinho, certo? Se eu tiver, por exemplo, um problema na balança, que não a calibração, certo? Então, a balança ela não tá fechando direito, a balança analítica, eu tô falando da balança analítica, porque eu preciso estar fechando ali a portinha para não entrar ar, não haver interferência. Então, se a minha balança ela tá com dificuldade de fechar,
permanece entrando ar, ela tá mal posicionada. Então, nesse caso, eu vou ter também um mau funcionamento dela, certo? Ou ainda o erro de operação. Então, é uma pessoa que está ali trabalhando e não sabe operar a balança. Então, claro que a medida ela não vai sair certa, e como ela não sabe operar a balança, os erros eles vão ter sempre as mesmas características, certo? Então, isso é o que caracteriza um erro sistemático. Lembrando que são erros que podem ser corrigidos. Já os erros grosseiros são erros que são visíveis, são, assim, absurdos. E se é necessário, de fato, você ter que refazer o experimento. Uma coisa é quando você está com a balança mal calibrada, então você vai ali pesando, você não consegue verificar de cara, certo? Então, você vai observando que tem distorções nas medidas e aí você vai pesando e vai vendo as distorções, mas não é nada tão grosseiro quanto, por exemplo, a quebra de um equipamento. E isso é um erro. Então, quando você quebra um equipamento, você quebra, por exemplo, uma vidraria que você está lá com a sua solução dentro, ali é um erro grosseiro. Você precisa refazer tudo de novo, certo? Ou ainda, você colocou uma substância que não deveria dentro da sua reação, dentro da sua solução. Nesse caso, você contaminou os reagentes e aí você precisa refazer de novo. Então, isso são erros grosseiros, são facilmente reconhecidos. Já os erros aleatórios não depende de quem está operando. São impossíveis, tá? De manter os resultados rigidamente idênticos, ou seja, os resultados são resultantes de efeitos de variáveis descontroladas. Então, a gente não tem como controlar esse erro aí, esse erro que não pode ser corrigido, certo? São resultantes da impossibilidade de se manter fatores rigidamente idênticos. Então, a gente não consegue nem identificar porque que aquele erro está acontecendo na verdade. Ok? Então, a gente está falando aí no caso de erros aleatórios. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. No momento síncrono, a gente passa a debater melhor sobre esses conceitos.